Bem, pessoal, a partir de agora, mais um Melhores Top 100 Podcast, o seu programa de empreendedorismo e sucesso. E hoje, com grande prazer, nós estamos aqui com o Dr. Robson Antônio de Paula, que é o proprietário da Mediar. A Mediar é uma câmara de arbitragem, conciliação, mediação. Vocês vão entender melhor. Eu estou curioso também para entender, porque é uma justiça privada. Você sabia que tem justiça privada? Pois é, Dr. Robson, prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. E eu tenho certeza que o pessoal quer conhecer sua história e saber mais sobre a Mediar. É a primeira de Uberlândia, né? Já tem, São Paulo tem várias, Goiânia, Brasília, mas Uberlândia você foi o pioneiro. Tem mais algum em Uberlândia ou só tem a Mediar? Não, tem mais duas câmeras que eu saiba, tem mais duas câmeras aqui. Arbitragem, eu acho que nós somos só nós, mas mediação tem mais duas ou três aí. Tá? Você é natural de muito bem-vindo, né? Itumbiara, um goiano de eu sou de Itumbiara, né? Eu vim para cá em 79, em julho de 79, eu estudava em Goiânia, larguei para trás um curso que eu fazia lá e vim fazer Direito aqui. Aí eu passei no vestibular aqui e fiquei até hoje. Formei, comecei a advogar, montei um escritório de parceria com um advogado, e aí nós ficamos. Depois eu fui trabalhar sozinho, o escritório cresceu muito, eu tinha escritório em Uberlândia, Goiânia, Brasília, Palmas, e cheguei a ter mais de 200 funcionários. Mas quando você veio para cá, você era solteiro? Era solteiro. Aqui, aí eu casei com a moça que é de Itumbiara também, que era até conhecida minha lá. Tive competência para arrumar alguém. Aí, quantos filhos? Quantos filhos? Tem dois filhos. Dois filhos. Raoni e a Camila. Isso. E tem um neto, né? O Julian. Você já conhece ele, né? Ferinha. Figuraça. Figurado. Mora nos Estados Unidos, é americano, né? Nasceu americano, né? Muito bonitinho. Vou para lá esses dias. Mas durante muitos anos, Robson, você praticou advocacia para bancos, né? Como é que funcionava esse trabalho seu? A gente trabalhava com recuperação de crédito, também defesa dos interesses dos bancos em ações contrárias, né? Ação de indenização, ações revisionais de contrato, principalmente em Goiânia, tinha mais demanda do que aqui, né? Em Brasília também tinha muito. Você teve escritórios fora, né? E aí a gente ficou muitos anos nisso aí. Depois eu resolvi empreender em outras áreas. Eu montei uma construtora. Chegou a ter muitos funcionários, né? Cheguei a ter mais de 200 funcionários na advocacia. Muitos advogados, né? Então, enfim, era um escritório que trabalhava muito. Nossa Senhora, Deus me livre. Era uma vida apertada, corrida, né? Hoje está mais sossegado. Hoje eu estou mais tranquilo. Mas não era fácil, não. Bom, e a Mediar? Como é que surgiu a Mediar na sua vida? Bom, enfim, assim, eu tenho a minha sócia, a doutora Júlia, a Brita, que ela é mediadora. Há muitos anos ela já tinha deixado a advocacia para ser mediadora, autorizada pelo Tribunal de Justiça, enfim, ela é apaixonada por isso aí. E aí, em conversas com ela, ela veio trabalhar aqui comigo no escritório, nós montamos uma pequena parceria aqui em advocacia e resolvemos, conversando e tal, eu tinha essa deficiência em Uberlândia, e nós resolvemos a montar a Câmara. A mediação é um pouco diferente da arbitragem, são coisas assim que tem que ser explicadas com mais um pouquinho de Porque calma, mediação, conciliação e arbitragem. A mediação e a conciliação são coisas bastante parecidas, assim, falando mais por cima, assim, de forma mais resumida. Mas é assim, a mediação é um procedimento que ela não obriga as partes a participar do procedimento. Entendi. Você tem um litígio com alguém, ao invés de você procurar a justiça, você fala, não, eu vou procurar uma câmara de mediação que eu vou tentar um acordo com essa pessoa e vou tentar resolver esse problema sem trabalhar com justiça, sem mexer com justiça. E tem valor jurídico. Tem, não. Aí, na mediação, o mediador reúne as partes, convida as partes. Começa a diferença da arbitragem por aí.
Ele convida as partes, se quiserem sentar à mesa, já é meio caminho andado para resolver o problema. O mediador estimula as partes para que elas mesmas, conversando, resolvam o problema. Qual que é a grande vantagem? Você não vai mexer, não vai trabalhar com justiça, porque todo mundo sabe que é bastante demorado, é um procedimento, um processo sofrido, enfim. E quando as partes querem resolver o problema fica definitivamente resolvido. Ao passo que, se você entrar na justiça, é uma terceira pessoa, no caso o juiz, é que vai dar a sentença e vai dar a solução do problema. Aquilo ali pode não agradar os dois, agrada um, agrada o outro, ou não agrada ninguém. E na mediação é como se fosse um acordo. Aí é feito um documento de conciliação. Isso pode ser levado para a justiça homologar. Entendi. Ou seja, você tem uma sentença reconhecendo aquilo. Sai da mediar com tudo resolvido. Com tudo resolvido. É assim que funciona. Mas tem que deixar claro que depende da boa vontade das pessoas. Quando as pessoas não querem resolver o problema, enfim. Aí tem que ir para a justiça. Tem que ir para a justiça. Qual que é a diferença da arbitragem? Na arbitragem você vai ter um terceiro, assim como é lá na justiça, tem o juiz, aqui na arbitragem tem um árbitro. Pode ser um árbitro, pode ser um conselho arbitral, aí, até com 3 árbitros, para resolver uma determinada situação. A arbitragem, se ela tiver prevista no contrato, naquele contrato que está gerando o litígio, a arbitragem ela é obrigatória. Uma parte vem na Câmara, é como se ele entrasse lá no fórum. Ele vem na Câmara, propõe uma ação arbitral, a Câmara chama a outra parte, é citado, ele é obrigado. Se ele não comparecer no processo, ele fica revel. Entendi. Aí o árbitro vai proferir uma sentença com base na revelia. Se por acaso porque ele não tem como se excusar de participar do processo arbitral. Desde que no contrato que está gerando conflito, tem uma cláusula compromissória, a gente chama de cláusula compromissória arbitral. O que é a cláusula compromissória arbitral? Ela é, digamos assim, o ponto fundamental da arbitragem. Porque todo contrato, você faz um contrato de locação, um contrato de compra e venda, qualquer que seja o contrato. Existem as exceções que não pode ter arbitragem. Por exemplo, contratos puros de consumo não pode ter arbitragem. Contratos trabalhistas só podem ter arbitragem aqueles contratos em que o empregado tem um salário muito alto, acima de 2 tetos da Previdência. Entendi. Então não é todo problema jurídico que pode ser resolvido pela mediação. Não, pela mediação, qualquer problema jurídico você pode levar para a justiça, resolver, para homologar um acordo que foi feito. Agora, na arbitragem, não. Na arbitragem tem coisas que a lei não permite. Uma delas, só citei exemplo, uma delas são os contratos de consumo. Você vai ali, compra uma televisão, a loja Casa Bahia, sei lá, quando você comprou a televisão, não pode colocar lá uma cláusula de arbitragem, porque é um contrato de consumo. Né? Um contrato bancário, por exemplo, não tem cláusula de arbitragem. Eu acredito também que, por exemplo, um problema criminal também não possa ser resolvido também pela mediação. Não, tá evoluindo. Hoje em dia já existe solução criminal também para crimes de baixo potencial, que pode ser resolvido por mediação. A Câmara, ela é autorizada pelo Tribunal de Justiça, ela tem uma autorização pelo Tribunal de Justiça, concedida pelo Tribunal de Justiça. Só na parte de mediação, de arbitragem não existe. Mas na parte de mediação, o tribunal pode passar processos judiciais para as câmaras. Aqui em Minas ainda não está usando isso, mas em São Paulo já está usando. O Tribunal de Justiça encaminha processo para determinadas câmaras, para determinados mediadores, e nesse meio aí já tem algumas situações criminais que pode ser resolvido.
através da mediação. A arbitragem ainda não. Mas, enfim. E, tipo assim, existem certos nichos de mercado onde a mediação, a arbitragem, a mediar, no caso, atua sendo colocado em contrato, já prevendo em contrato. Quais são esses nichos? Assim, hoje a questão é contratos empresariais, de um modo geral. A prática mais é, corrente hoje de arbitragem e também mediação nos contratos em questões empresariais. Essas empresas mais modernas, empresas de tecnologia, empresas que trabalham com concessão pública, várias coisas, essas empresas grandes, de modo geral, hoje eles não estão mais utilizando aquela cláusula lá no final do contrato. Fica eleito o fórum da comarca. Isso. Não, estão usando aí. Qualquer problema nesse contrato será resolvido através de arbitragem pela Câmara fulana de tal, localizada na cidade tal, com CNPJ número tal, e que as partes declaram que conhecem o regulamento daquela determinada Câmara. Isso já vem pré-determinado no contrato. Porque toda Câmara organizada, ela tem um regulamento. Esse regulamento está lá nos sites da Câmara, estão verbados no cartório de título do documento. Então, as partes têm que conhecer esse regulamento. O que é um regulamento de uma Câmara arbitral? Ele diz as regras do processo arbitral. Por exemplo, qual o prazo para fazer defesa, o prazo para rolar testemunha, o prazo para se requerer uma perícia, o prazo que pode tramitar uma ação arbitral, tudo está ali. Ali dentro daquele regulamento. E a grande vantagem é que resolve muito mais rápido. A lei arbitral, ela tem um artigo que prevê que a arbitragem não pode demorar mais de 6 meses, exceto se as partes convencionarem um prolongamento do processo em razão de alguma situação que impõe isso. Por exemplo, e acontece, isso acontece. Por exemplo, um processo que envolve uma perícia complicada, perícia de alto impacto, a perícia bem sofisticada. Muitas vezes o perito não consegue finalizar aquela perícia em 6 meses, dentro do prazo. Tem que prolongar mais. Aí tem que prolongar. Como é que isso é feito? As partes, o árbitro que está comandando, ele reúne as partes e faz um termo de prolongamento do processo. Muitas vezes, se as partes não concordar, o próprio árbitro tem essa autonomia de prolongar de forma justificada. Ele justifica o porquê que está tendo. Eu já ouvi o regulamento quase todas as câmaras tem uma cláusula no regulamento que permite isso. Eu já ouvi falar que tem imobiliária usando a mediação, a arbitragem, né? Ela já coloca em contrato, inclusive, né? Tem muita. Por exemplo, em Goiânia tem uma câmara que é especial. O que está começando a ocorrer muito no Brasil são as chamadas câmaras especializadas num determinado assunto. Né? Isso. Câmara especializada em nichos que em direito de construção civil, câmara especializada em direito imobiliário. Lá em Goiânia, por exemplo, tem uma câmara que é especializada em direito imobiliário. É uma câmara que ela tem a participação do Secov, de algumas outras entidades lá, que é ligada ao mundo imobiliário. Então, a câmara voltada para isso, eles resolvem lá cerca de 12 mil, 15 mil processos por ano. É uma coisa do tamanho assim, de uma vara judicial civil. Então, é uma coisa muito grande. E eu acredito que isso deve até ajudar a desafogar a justiça, né? Não tem dúvida. Porque não tem um fórum no Brasil que não tem lá processos e mais processos que estão há anos paralisados. Né? De vez em quando eles fazem até plantões, né, para ver se diminui a pilha de processos. O que acontece? A gente fala assim, a justiça é muito enrolada, mas não é. Essa expressão não é correta. O Poder Judiciário ele não gera renda, ele não tem uma renda dele, a não ser as custas judiciais, mas não é capaz de cobrir as despesas. As despesas do Poder Judiciário é muito alta. Então, o que acontece? O Poder Judiciário é um poder dependente do Estado. Os tribunais de justiça estaduais, dependendo do orçamento de cada estado, a Justiça Federal, dependente do
do orçamento do governo federal, enfim. E no Brasil é tudo regrado, né? Tudo quanto é orçamento, ele é deficitário, porque não tem recurso para todo mundo. Então, o problema do Poder Judiciário é gerado por isso, pela falta de recursos. A gente tem que deixar isso muito claro. Não é a própria justiça que é enrolada, como muita gente fala. A gente, às vezes, fica até bravo enquanto advogado ou enquanto usuário da justiça, a gente às vezes fica meio bravo, não anda, não corre, e isso é verdade, mas tem que deixar claro que a culpa não é intrínseca ao Poder Judiciário em si, ela advém da falta de estrutura, da falta de recursos, né? Mas enfim, todo mundo sabe que um processo judicial é demorado, por mais simples que ele seja, é demorado. Então, enfim, por isso é que essas empresas às quais eu referi, essas empresas mais de ponta, que estão mais bem orientadas juridicamente, enfim, essas empresas hoje estão preferindo a arbitragem, né? Existem até leis hoje, federal, a atual lei da licitação de 2021, ela prevê que os problemas surgidos ali serão resolvidos por arbitragem, ou seja, até o próprio governo está querendo utilizar a arbitragem para resolver problema, né? E a arbitragem ela pode ser usada tanto para pessoa física quanto jurídica? Qualquer um, para física quanto jurídica. Qualquer um dos dois e tem valor jurídico? Tem. Iniciado o processo arbitral, eu quero deixar claro o seguinte, que quando tem a cláusula compromissória no contrato, a cláusula compromissória de arbitragem, as partes estão obrigadas a utilizar a arbitragem se tiver algum litígio. A justiça não aceita esse processo. Se o seu advogado pega um contrato que tem uma cláusula compromissória e entra lá na justiça comum, com ação, com base naquele, o juiz extingue o processo. Fala, não, você tem que procurar a Câmara aqui arbitrar. Então, é por isso que eu falei que a causa arbitral é a alma do processo arbitral. Porque é o seguinte, muita coisa aparece aqui na Câmara que não tem como tocar para frente. Por quê? A cláusula arbitral está errada. Tem cláusulas arbitrais vazias e cheias. Quando a parte coloca lá assim, qualquer problema que tiver nesse contrato será resolvido por arbitragem, ponto, encerra ali. Isso, uma parte não pode procurar uma determinada Câmara, porque ela não está prevista no contrato. Sei. Nessa hipótese, tem que ir para o judiciário, porque o juiz é que vai nomear o árbitro e vai determinar as regras da arbitragem. Isso é extremamente complicado, isso é inviável. Por quê? Porque isso aí cabe recurso, uma sentença dessa, quando o juiz dá uma sentença explicando, o árbitro vai ser o senhor fulano de tal, assim, assado, as regras serão as seguintes e tal. Isso cabe recurso, pode ir para o tribunal, ou seja, você pode ter uma longa pendência só para esclarecer a arbitragem. Uma pessoa, doutor Opes, uma pessoa que tem um problema que está na justiça há anos, que é uma coisa super comum, né? A pessoa está com a causa na justiça de 10, 15, 20 anos, né? Ela pode trazer essa causa para a arbitragem? É mais comum trazer para mediação. Há muitos processos, muita gente que está com demanda na justiça correndo há 8, 10 anos nos procura. Mas aí os dois lados têm que concordar. Tem que concordar. Aí a gente traz as partes para uma mesa e tenta resolver. Assim, é quase impossível você trazer um processo judicial para arbitragem, porque teria que extinguir o processo, os advogados teriam que concordar com a extinção do processo e começar um novo processo de arbitragem. Então, quando eu falei que a cláusula compromissória é a alma da arbitragem, é pelo seguinte, porque se não tiver a cláusula compromissória, a cláusula vazia, eu já expliquei, que você tem que entrar na justiça para o juiz determinar quem vai ser o árbitro e as regras vai determinar. Mas se não tiver a cláusula compromissória, você pode tentar uma arbitragem. Mas também você vai depender da outra parte. A parte vai ter que comparecer numa sessão de arbitragem que será marcada, ela vai ter que aceitar, vai ter que fazer um termo arbitral, um termo de compromisso arbitral. Aí ela vai ter que aceitar. Isso aí é difícil, porque sempre tem alguém que não quer a arbitragem, aquela parte que não quer cumprir o contrato, ela geralmente ela não quer arbitragem, porque ela sabe que a arbitragem resolve a coisa rápida, não tem como enrolar.
Na justiça, E muitas vezes. quais são, assim, os casos mais comuns que vêm parar aqui na mediar? Os mais comuns. Na mediação, mais são questões de família, regulamentação de visita, acordo sobre alimento, até divórcio. A mediar faz divórcio. Entendeu? A gente leva. O inventário, a gente não pode fazer o inventário, finalizar e homologar, mas a gente pode fazer um acordo que o advogado leva para dentro do inventário para o juiz homologar. Os advogados que estão envolvidos no inventário. É muito comum um acordo em sucessões hereditárias. Aqueles 10, 15 herdeiros que ninguém entra em acordo. Pouco tempo, nós fizemos um acordo aqui, tinha acho que 8 ou 9 herdeiros, não sei, sentou todo mundo e resolveu. Resolveu. O pessoal tinha uns terrenos aí que estava em litígio, enfim. Tinha empresa. Não, até que não, mas nesse caso específico. Mas nada impede. Outra coisa que tem muito, que utiliza muito essa arbitragem, são os contratos sociais de empresa. Contrato social. Porque eles estabelecem ali que em caso de dissolução será resolvido por arbitragem. Isso está ficando muito comum hoje, porque é uma dissolução empresarial na justiça é um negócio muito complicado. E aqui, na arbitragem, não. Na arbitragem, geralmente já nomeia-se um árbitro que tem expertise em contabilidade, em auditoria, já nomeia-se um perito, já logo no início do processo, que vai fazer uma perícia contábil na empresa, ou seja, a coisa anda. Outra coisa interessante que eu acho na arbitragem, que eu já notei, é que determinados casos é um tipo de profissional que vai participar da arbitragem, não é assim que funciona? A preferência nossa, da Câmara, é sempre procurar um árbitro que tenha uma expertise naquela área. Vamos supor que é um problema construtivo. A gente procura um árbitro que seja engenheiro. Mas o engenheiro não sabe fazer uma sentença, mas tem um assessor aqui na Câmara que acompanha ele. Entendeu? Que vai fazer a parte, quer dizer, não é o assessor que vai dizer quem ganhou, o assessor vai colaborar para fundamentar a sentença, só isso. Vai redigir, praticamente seria isso. Seria simplesmente, vai secretariar o árbitro, mas a preferência é sempre buscar um árbitro que entenda daquela matéria. Tá? Hoje já tem câmaras especializadas, como eu falei já no começo, existem muitas câmaras que elas só aceitam um determinado tipo de processo. Essa câmara aqui é de construção civil. Específica disso. Específica para isso. Entendeu? Essa câmara aqui é de direito imobiliário. Não se pega, eles não aceitam outro tipo de processo ali. Isso é uma coisa interna da câmara. Quer dizer, juridicamente, nada impediria que a Câmara aceitasse o tipo de processo. Mas tem câmaras hoje setorizadas. A mediar, ela atende geral. Geral. Atualmente, nós não temos assim, uma especialidade. Nós não atuamos assim. A gente tem 10 árbitros, quase todos são advogados aposentados, juízes aposentados. Ou seja, nós temos pessoas que entende do direito em si, né? Mais voltada para isso aí. Mas se aparecer uma causa aqui na Câmara, que a gente não tem um árbitro que tenha capacidade para aquilo, a gente vai procurar. E você... a gente pode procurar quem tem a expertise daquilo ali. Aí esse nome é submetido às partes, à vontade das partes. Olha, a gente chega a um consenso. Chamamos o profissional fulano de tal, ele é especialista nesse segmento e tal. E isso é uma das grandes vantagens. Por que você leva uma causa, qualquer causa que você leva para a justiça? Então, o juiz não entende nada daquilo ali da prática. Por isso é que tem os peritos judiciais. O perito é que vai dizer ali quem está certo, quem está errado. Não é ele que vai dar a sentença, obviamente, é o juiz. Mas o juiz vai fundamentar a sentença dele no trabalho do perito. Não tem outro caminho. Então,
acontece muitas vezes na arbitragem de que as partes já encontram um árbitro especializado. Eles já chegam aqui com o árbitro deles. Mas quando também não tem um árbitro especializado, a gente tem vários peritos que têm currículo aqui dentro da Câmara. Já são credenciados. Que a gente corre atrás deles, vai atrás deles para auxiliar o árbitro, né? Para fazer uma perícia, como se fosse na justiça, comum também. Só que aqui as coisas são tudo mais aceleradas, né? É isso que eu ia falar. A maior vantagem para que as pessoas que estão nos assistindo da mediação, da arbitragem, é a velocidade com que você resolve o problema. É o tempo. Né? Porque muitas vezes essa pessoa com essa pessoa quer resolver um problema em comum. E pela justiça fica esperando. Às vezes, para marcar uma audiência, já é demorado. Já é demorado. Então, se bem que hoje lá na Justiça já tem uma central de conciliação também, que está auxiliando as partes. Só que aqui a nossa conciliação ou mediação, ela é bem personalizada. Não estou pondo defeito. Não, sim. Mas o movimento é menor e tal, a gente tem mais tempo, né, de conversar, só de conversar 1, 2, 3 horas com a parte, a gente conversa. E a gente escuta a parte. O mediador escuta. A gente até brinca de vez em quando que muita gente faz curso de oratória, mas não faz de escutatória. Entendeu? Então, enfim. Então, o mediador. E a doutora Brita, né? O mediador. Ela é muito experiente. O mediador, ele tem esse preparo para ouvir. O mediador profissional, ele tem esse preparo para ouvir a parte. Porque muitas vezes, só da parte ser ouvida, explicar o problema dela, já é um passo grande para a solução do problema. Exatamente. Às vezes ninguém ouve a parte fica... Ela vai lá, conta o problema dela para o advogado passa para o processo e põe aquilo no forno. Mas, enfim, dificilmente ela vai ser ouvida. E muitas vezes, nessa conversa, uma pessoa que estava com a posição irredutível acaba entendendo o problema, entendendo a situação e concorda com o acordo, né? Exatamente. É o que mais acontece, né? A gente tem aqui as chamadas sessões de pré-mediação, que é antes mesmo de entrar no processo de mediação. O mediador chama uma parte primeiro, conversa com ela para ver a intenção, para explicar o procedimento da mediação e para ver a intenção da parte em fazer a mediação. Sim. Nada sobre a questão prática discutida. Porque não, só quero entender se você está realmente com a intenção e eu quero te explicar como é que funciona. Chama a outra parte, aí se você obtém, se você obtém de ambas as partes o ok para começar a mediação, você já deu um passo enorme para o rumo da solução do litígio. E qual foi, assim, doutor Robson, o caso mais diferente, inusitado, ou até mesmo um caso perigoso, alguma coisa assim, que ficou aí na sua memória, que a mediar conseguiu resolver? Na verdade, tanto a mediação quanto a arbitragem são sigilosos. Tá. Já é uma outra vantagem para as empresas também. Não chegamos a discutir esse assunto. Se eu proponho uma ação contra uma determinada empresa lá na Justiça Comum, qualquer um pode pegar a cópia do processo, pode pegar uma certidão negativa. Na arbitragem não existe isso. É uma coisa mais sigilosa. Na arbitragem da mediação. Aqui a gente não informa para ninguém que uma determinada pessoa tem um processo aqui. A gente não... Nem a imprensa não tem acesso. A gente costuma dar aqui uma certidão de não realização de acordo. Mas aí nós entregamos na mão da parte. Se ela quiser passar aquilo para o advogado dela, para que instrua um processo judicial, para falar, não adianta tentar acordo aqui, que nós já tentamos lá na mediar, não deu certo. Para evitar uma fase processual, que é aquela fase da tentativa de acordo, da conciliação. Então, enfim, às vezes essa certidão serve. Mas uma das vantagens é essa: ninguém fica sabendo. Você tem um litígio arbitral, litígio aqui, que está pegando fogo dentro da Câmara, ninguém sabe disso. Entendi. Banco não fica sabendo disso, Serasa não fica sabendo, ninguém fica sabendo. Esse é um grande diferencial. É sigiloso, a gente não pode. E tem muitas coisas que acontecem na Câmara. Assim, eu não posso falar isso para ninguém. Às vezes a gente conta um caso em abstrato,
hipótese alguma, a gente fala das partes envolvidas. Quem está envolvido e tal. Muita coisa que acontece aqui, geralmente é na área de família, que até lá na justiça também é sigiloso, né? E tem muita questão na área de sucessão, muitas brigas que as pessoas chegam aqui, às vezes tem coisa engraçada, briga-se por causa de nada, quase. Mas o que é nada para mim, não é nada, às vezes é muito para outra pessoa. Com certeza. Então a gente tem que entender o ser humano e às vezes relevar esses problemas. A gente já teve brigas aqui por causa de um simples objeto que a pessoa ganhou de presente de casamento, alguma coisa assim que para a gente não seria nada. Mas criou um problema desse tamanho por causa disso, né? Eu já vi problema em inventar por causa de tacho de cobre. Então, enfim. Verdade. Tacho de cobre é da minha mãe, vai ficar para mim, enfim. Aquele disco do Roberto Carlos é meu. Isso. Tem coisa que você não tem como levar. Eu não brigaria no meu programa, mas tem gente que briga. Com certeza. E ele pode tirar a razão da pessoa, porque o ser humano ele tem as suas intimidades que só ele conhece, né? Eu acho que essa é a grande diferença da mediação. E o pessoal que está nos assistindo aí, que tiver algum problema em família, alguma coisa jurídica, quer dar uma celeridade no processo, trazer aqui para mediar, como é que o pessoal entra em contato aqui? A gente atende pessoalmente as pessoas aqui na Mediar, que é na rua Tenente Virmondes, número 1234A, no bairro Lídice, pertinho da Rondon. A gente atende pessoalmente, atende por telefone, lá no site da Mediar, que é mediar.srv.br, não é .com, é .srv de serviço. Então a gente, lá no site da Mediar, tem um botão que chama acesso ao sistema. Por ali, você clicando ali naquele botão, você já ajuiza o seu processo, quer seja de mediação, quer seja de arbitragem, ou até mesmo de conciliação. Então, enfim, quando a gente, às vezes, a diferença de conciliação com arbitragem, basicamente, é que na mediação tem questões emocionais envolvidas no processo. Na conciliação é só questão econômica, financeira. Por exemplo, um acidente de carro, você vai passar por um processo de conciliação, porque o que está envolvido ali, você não tem raiva da pessoa, não tem... Né? Agora, o problema de família, por exemplo, já tem questão emocional envolvida, tem que ser mediação. Mas as coisas são próximas uma da outra. Mas, enfim, nós aqui na mediação, voltando ao sistema, o processo nosso aqui é todo eletrônico. A pessoa pode trazer o processo físico para cá, em papel, a gente recebe, dá um protocolo, não tem problema nenhum. Só que a gente digitaliza esse processo. A tramitação dele aqui é sempre de forma digital. É como o PJE lá do fórum. O advogado recebe as intimações normais. Aqui é um novo foro para o advogado trabalhar. Ele trabalha normalmente como se trabalhasse lá no fórum. Ele recebe todas as intimações, todos os andamentos do processo, ele recebe e-mail automático do sistema. Se alguém protocolizar uma petição, qualquer que seja, na hora o advogado já é informado lá no mesmo minuto. Então, a gente tem tudo isso aí dentro do sistema da Mediar, dentro do site da Mediar. E é muito simples o sistema aqui, é bem mais simples, vamos falar assim, para os advogados que estão nos vendo aí, que estão nos assistindo, o sistema da Mediar é muito mais simples do que o PJE, o processo judicial eletrônico. É uma coisa simples, ele é autoexplicativo, inclusive. Né? Entendi. E outra coisa que é preciso ser falado é que a gente atende gratuitamente aqui. Mediação, conciliação, a gente atende gratuitamente. As pessoas que comprovam que não têm condição de pagar as custas. Tem o lado social também. Por lei, a gente é obrigado a atender 20% da demanda da Câmara, ela, por lei, ela tem que ser gratuita. Isso é bacana, uma notícia importante. A gente atende muito aí, pessoa que não tem condição de fazer um divórcio, regulamentação de guarda de criança, pensão, principalmente nessa área familiar aí. Muita gente pobre que nos procura aqui, a gente atende. A gente acha bom fazer isso, não é? Para nós aqui. Acho que com essa informação nós encerramos com chave de ouro aqui, que é um trabalho social também que a Mediar presta, né? É um trabalho social. Então, você que está aí nos assistindo aí,
Queria agradecer ao Dr. Robson Antônio de Paula, que é da Mediar, que é a primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Uberlândia, que fica na Tenente Virmontes, número 1234A, uma porta de vidro com interfone. Você chega, toma um café, vem conversar com o Dr. Robson, que ele vai tirar todas as suas dúvidas, né? Obrigado, doutor Robson. Será um prazer nos procurar aqui, a gente atende com o maior carinho. E obrigado você pela audiência. Você pode acompanhar todos os nossos podcasts no nosso canal no YouTube, que é o Melhores Top 100 Podcast. E você entra lá, pode se inscrever, acione o sininho, curta, passe a nos seguir. E também no nosso Instagram, onde tem os cortes com os melhores momentos deste podcast, que é o Melhores Top 100 Podcast no Instagram. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Melhores Top 100 Podcast.